Instituto AOCP, 2022, Analista de Gestão Governamental, CA de Goiás, Desenvolvimento de Sistemas. Um colega seu, que também é analista de gestão governamental, precisa realizar um levantamento de requisitos para um novo sistema que será desenvolvido na Secretaria de Estado da Administração de Goiás e solicita sua ajuda para definir a melhor abordagem para esse processo. Assinale a alternativa que não descreve um processo utilizado para a descoberta de requisitos. A. Entrevista. B. Etnografia. C. Definição do cronograma. D. Cenário. E. Casos de estudo. A. Entrevista. Correto. As entrevistas, no levantamento de requisitos, podem ser formais ou informais. É um momento em que os stakeholders são questionados sobre os requisitos do sistema pelos engenheiros de software. As entrevistas podem ser fechadas ou abertas. 1. Entrevistas fechadas, em que o stakeholder responde a um conjunto predefinido de perguntas. 2. Entrevistas abertas, em que não existe uma agenda predefinida. A equipe de engenharia de requisitos explora uma série de questões com os stakeholders do sistema e, assim, desenvolve uma melhor compreensão de suas necessidades. B. Etnografia. Correto. Essa é outra forma de levantar os requisitos. Na etnografia, os engenheiros de software participam do dia a dia do cliente. Assim ele pode entender o linguajar, os comportamentos, levantar os requisitos, de fato, de acordo com o dia a dia do cliente. Etnografia é uma técnica de observação que pode ser usada para compreender os processos operacionais e ajudar a extrair os requisitos de apoio para esses processos. Um analista faz uma imersão no ambiente de trabalho em que o sistema será usado. O trabalho do dia a dia é observado e são feitas anotações sobre as tarefas reais em que os participantes estão envolvidos. O valor da etnografia é que ela ajuda a descobrir requisitos implícitos do sistema que refletem as formas reais com que as pessoas trabalham, em vez de refletir processos formais definidos pela organização. C. Definição do cronograma. Errado. O cronograma é o momento, geralmente no início do projeto, em que são definidos o prazo de cada uma das etapas que serão utilizadas para a construção do produto. É utilizado para saber a hora de começar e terminar o trabalho. D. Cenário. Correto. Nessa ferramenta é montado um cenário em que o usuário possa interagir. Assim, os engenheiros podem usar as informações obtidas para formular os requisitos do sistema. Um cenário começa com um esboço da interação. Durante o processo de licitação, são adicionados detalhes ao esboço, para criar uma descrição completa dessa interação. Em sua forma mais geral, um cenário pode incluir uma descrição do que o sistema e os usuários esperam quando o cenário se iniciar. 2. Uma descrição do fluxo normal de eventos no cenário. 3. Uma descrição do que pode dar errado e como isso é tratado. 4. Informações sobre outras atividades que podem acontecer ao mesmo tempo. 5. Uma descrição do estado do sistema quando o cenário acaba. E casos de estudo. Correto. Essa ferramenta, ou diagrama UML, é utilizado no levantamento de requisitos pois é possível identificar os atores que estarão envolvidos numa iteração. Os casos de uso são documentados por um diagrama de casos de uso de alto nível. O conjunto de casos de uso representa todas as possíveis interações que serão descritas nos requisitos de sistema. Gabarito, letra C. Instituto AOCP, 2022, Analista de Gestão Governamental, CA de Goiás, Desenvolvimento de Sistemas. Requisitos de software do sistema podem ser derivados ou restringidos desse contexto. Geralmente, satisfazer a esses requisitos sociais e organizacionais é crítico para o sucesso do sistema. Uma razão pela qual muitos sistemas de software são entregues, mas nunca são usados, é que seus requisitos não levam devidamente em conta a forma como o contexto social e organizacional afeta o funcionamento prático do sistema. Existe uma técnica de observação que pode ser usada para compreender os processos operacionais e ajudar a extrair os requisitos de apoio para esses processos. Qual o nome dessa técnica? A. Cenário. B. Entrevista. C. Etnografia. D. Especificação de casos de estudo. E. Brainstorming. A. Cenário.
Errado. O cenário é uma ferramenta de levantamento de requisitos em que são montados ambientes que permitem a compreensão e a capacidade de interação do usuário com o sistema. Ele surge após um esboço da interação. B. Entrevista. Errado. A entrevista é uma técnica de levantamento de requisitos em que os engenheiros de softwares fazem questionamentos para os stakeholders sobre o sistema que será desenvolvido. Essa entrevista pode ocorrer de duas formas, aberta e fechada. Nesta, são respondidas um conjunto predefinido de perguntas. Naquela, não temos essa predefinição e os requisitos são explorados por uma série de questões que vão surgindo durante a prosa. C. Etnografia. Correto. Cada sistema de software não existe por si só, mas estão inseridos dentro de contexto, seja ele organizacional ou social. Assim, desenvolver um sistema que consiga cobrir esses contextos é importante. Diante disso é proposta uma técnica em que é possível observar o dia a dia da organização para que haja um melhor entendimento do ambiente em que a organização está inserida. É nesse ponto que surge a etnografia. Etnografia é uma técnica de observação que pode ser usada para compreender os processos operacionais e ajudar a extrair os requisitos de apoio para esses processos. Um analista faz uma imersão no ambiente de trabalho em que o sistema será usado. O trabalho do dia a dia é observado e são feitas anotações sobre as tarefas reais em que os participantes estão envolvidos. O valor da etnografia é que ela ajuda a descobrir requisitos implícitos do sistema que refletem as formas reais com que as pessoas trabalham, em vez de refletir processos formais definidos pela organização. D. Especificação de casos de estudo. Errado. Dentre as técnicas de levantamento de requisitos temos os casos de uso, o qual é um diagrama UML utilizado para identificar os atores envolvidos em uma interação. E. Brainstorming. Errado. O brainstorming é uma técnica utilizada para levantamento de ideias e possíveis soluções para um problema. Durante um período, os envolvidos fazem uma reunião e vão jogando ideias, uma atrás da outra. Ao fim, seleciona-se a melhor ideia e começa a trabalhar em cima dela até que tenha resolvido o problema ou surgido um novo produto. Gabarito, letra C. Sebrasp, CESP, 2022, técnico, Fundação Universidade Brasília, Tecnologia da Informação. Com relação a requisitos de software, julgue o item a seguir. Os requisitos associados a um sistema para que ele reaja ao receber dados nulos são denominados requisitos funcionais. Certo ou errado? Os requisitos funcionais dizem respeito às funcionalidades, ou seja, estão focados no que será feito. Por esse motivo, devemos fazer um mapeamento das condições para determinadas circunstâncias, como é o caso da nossa questão. Se o sistema vai reagir ao receber dados nulos, é preciso saber qual será o resultado disso. Isso é um requisito de função do sistema. Já os não funcionais dizem respeito a como serão implementadas essas condições. Portanto, tratam das especificações das ferramentas operacionais, como os softwares que serão utilizados, os hardwares, entre outras questões. Gabarito, correta. Sebrasp, CESP, 2022, técnico, FUB, Tecnologia da Informação. Com relação a requisitos de software, julgue o item a seguir. Os requisitos de domínio podem ser requisitos funcionais quando forem parte do domínio da aplicação. Por sua vez, os requisitos não funcionais não podem fazer parte dos requisitos de domínio. Certo ou errado? Os requisitos de um sistema podem ser divididos em algumas categorias basicamente. Os requisitos funcionais, que são as declarações de serviços que o sistema deve fazer, e os requisitos não funcionais, que são restrições de serviços ou funções oferecidos pelo sistema. Os requisitos funcionais são, de fato, aquilo que o sistema deve fazer, como por exemplo retornar uma lista de agendamento. Nos requisitos não funcionais estão incluídas restrições de tempo, normativas, confiabilidade, dentre outras coisas. Há ainda um outro tipo de requisito, o qual tem sua origem dentro do domínio da aplicação. Este tipo de requisito é conhecido como requisito de domínio, podem ser tanto funcionais e não funcionais, e refletem as características com relação ao domínio ao qual está inserido. Portanto, nosso item é incorreto, pois os requisitos de domínio podem ser tanto funcionais quanto não funcionais. Gabarito, errado.
Sebrasp, CESP, 2022, técnico, Fundação Universidade de Brasília, Tecnologia da Informação. Com relação a requisitos de software, julgue o item a seguir. Um requisito é considerado funcional quando estiver relacionado a uma propriedade do sistema, tal como a confiabilidade. Certo ou errado? Começamos com a definição de confiabilidade que, de forma simples, é a quantidade de tempo que o software fica disponível para uso. Como estamos diante de algo que não está relacionado a uma funcionalidade do sistema, mas às propriedades que são consideradas emergentes na aplicação, significa que estamos diante de um requisito não funcional. Sobre este tema, vejamos o que nos diz Somerville. Os requisitos não funcionais, como o nome sugere, são requisitos que não estão diretamente relacionados com os serviços específicos oferecidos pelo sistema a seus usuários. Eles podem estar relacionados às propriedades emergentes do sistema, como confiabilidade, tempo de resposta e ocupação diária. Nosso item é, portanto, incorreto. Gabarito: errado. Sebrasp, CESP, 2022, técnico, FUB, Tecnologia da Informação. Com relação a requisitos de software, julgue o item a seguir. Se, para um sistema, o requisito de espaço para armazenamento for de pelo menos 1 TB, então ele constitui um requisito funcional. Certo ou errado? É sempre importante frisar que um requisito funcional é algo que o sistema deve fazer. Estão atrelados ao tipo de software a ser desenvolvido. Quando pensamos um espaço de armazenamento, não estamos diante de uma funcionalidade do sistema, mas algo não funcional. Os requisitos não funcionais têm a ver, como diz Somerville, com propriedades emergentes do sistema. Dentro dessas propriedades temos confiabilidade, tempo de resposta, ocupação diária, que é onde estamos nesta questão. Portanto, o item é incorreto, pois espaço de armazenamento está ligado aos requisitos não funcionais. Gabarito: errado. Sebrasp, CESP, 2022, técnico, FUB, Tecnologia da Informação. Com relação a requisitos de software, julgue o item a seguir. O requisito é considerado de produto bem como não funcional, quando for determinada uma taxa de falhas aceitável para o sistema. Certo ou errado? Os requisitos não funcionais, que estão ligados às propriedades emergentes do sistema, podem ser distribuídos em 3 categorias: de produto, quando estamos diante de características requeridas do software; de organização, que se refere a quem desenvolve o produto; de fontes externas, que estão inseridos, por exemplo, os órgãos reguladores. Portanto, se um requisito é considerado como de produto, então ele é considerado um requisito não funcional. A primeira parte do item é correta. Vejamos agora a segunda parte. Para isso, vejamos o que Somerville escreveu sobre isso. Requisitos de produto: esses requisitos especificam ou restringem o comportamento do software. Exemplos incluem os requisitos de desempenho quanto à rapidez com que o sistema deve executar e quanta memória ele requer, os requisitos de confiabilidade que estabelecem a taxa aceitável de falhas, os requisitos de proteção e os requisitos de usabilidade. Estamos diante de um item inteiramente correto, pois um requisito de produto é não funcional. E quando estamos diante de uma taxa aceitável de falhas para o sistema, estamos diante da confiabilidade. Requisitos organizacionais: esses são os requisitos gerais de sistemas derivados das políticas e procedimentos da organização do cliente e do desenvolvedor. Exemplos incluem os requisitos do processo operacional, que definem como o sistema será usado, os requisitos do processo de desenvolvimento, que especificam a linguagem de programação, o ambiente de desenvolvimento ou normas de processo a serem usadas, bem como os requisitos ambientais, que especificam o ambiente operacional do sistema. Requisitos externos: esse tipo abrange todos os requisitos que derivam de fatores externos ao sistema e seu processo de desenvolvimento. Podem incluir requisitos reguladores, que definem o que deve ser feito para que o sistema seja aprovado para uso por um regulador, tal como um banco central; requisitos legais, que devem ser seguidos para garantir que o sistema opere dentro da lei; e requisitos éticos, que asseguram que o sistema será aceitável para seus usuários e o público em geral. Gabarito: certo. Direns Aeronáutica, 2022, Estágio de Adaptação de Oficiais de Apoio da Aeronáutica, CAAR, Análise de Sistemas EAUAP 2023.
Analise as afirmativas abaixo com base na engenharia de requisitos do processo de desenvolvimento de software. I. Um requisito ou caso de uso representa uma ação realizada pelo software e que atende a uma necessidade de um usuário. Segunda, todos os requisitos de um software devem ser levantados antes que a sua construção e implementação inicie. Terceira, requisitos de usuário referem-se à especificação técnica e detalhada das ações, condições e restrições operacionais do software. Quarta, na definição dos casos de uso do software, um ator é o mesmo que um usuário do sistema. V. Uma das técnicas de levantamento de requisitos é a realização de entrevistas com os stakeholders, sendo que essas entrevistas podem ser feitas com um conjunto de perguntas fechadas ou abertas. Sobre as afirmativas acima, é correto afirmar que A. Todas são falsas. B. Apenas uma é verdadeira. C. Apenas duas são verdadeiras. D. Apenas três são verdadeiras. I. Errado. Um requisito é uma declaração do serviço que se espera que o sistema realize, nesse caso podemos chamá-lo de requisitos de usuário. Um caso de uso é utilizado para descrever uma função do ponto de vista do usuário, ou seja, é uma especificação de um tipo de interação com o sistema. Portanto, um requisito pode ser considerado uma necessidade do usuário, porém um caso de uso, não. Segunda e errado. Um levantamento de requisito, por mais bem feito que possa ser, não conseguir elicitar todas as necessidades que um usuário possui em seu sistema, portanto, é possível, e certamente acontecerá, de ser levantado outros requisitos durante o desenvolvimento. Essa é uma das críticas que o desenvolvimento ágil faz ao modelo cascata, tradicional, em que neste todos os requisitos precisam ser levantados antes da implementação. Terceira, errado. A descrição acima se refere aos requisitos de sistema. Os requisitos de sistema são descrições mais detalhadas das funções, dos serviços e das restrições operacionais do sistema de software. Os requisitos de usuário são definidos assim: requisitos de usuário são declarações, em uma linguagem natural somada a diagramas, dos serviços que se espera que o sistema forneça para os usuários e das limitações sob as quais ele deve operar. Quarta. Errado. Um caso de uso é um recurso utilizado para descrever as interações entre usuários e um sistema. Um ator representa um papel que um ser humano, um dispositivo de hardware ou até outro sistema desempenha com o sistema. V. Correto. Entrevistas formais ou informais com os stakeholders do sistema são parte da maioria dos processos de engenharia de requisitos. Nessas entrevistas, a equipe de engenharia de requisitos questiona os stakeholders sobre o sistema que usam no momento e sobre o sistema que será desenvolvido. Requisitos surgem a partir das respostas a essas perguntas. As entrevistas podem ser de dois tipos: entrevistas fechadas, em que o stakeholder responde a um conjunto predefinido de perguntas. 2. Entrevistas abertas, em que não existe uma agenda predefinida. A equipe de engenharia de requisitos explora uma série de questões com os stakeholders do sistema e, assim, desenvolve uma melhor compreensão de suas necessidades. Portanto, temos apenas uma afirmativa verdadeira, a última. Gabarito, letra B. PGP-UFV, 2022, Analista, Universidade Federal de Viçosa, Tecnologia da Informação. Considere as afirmativas a seguir em relação à engenharia de software. I. Requisitos funcionais são as declarações de serviços que o sistema deve fornecer e requisitos não funcionais referem-se às propriedades emergentes, bem como às restrições sobre tal sistema. Segunda, o estudo de viabilidade é uma atividade que integra o processo de engenharia de requisitos. Terceira, as políticas de rastreabilidade são fundamentais no gerenciamento de requisitos. Quarta, os requisitos do sistema não são afetados por fatores organizacionais. Está correto que se afirma, apenas, em A, I e segunda. B, terceira e quarta. C, I, segunda e terceira. D, segunda, terceira e quarta. I. Correto. Vejamos uma definição formal para os requisitos funcionais e para os requisitos não funcionais. Requisito funcional: declaração de alguma função ou característica que deveria ser implementada em um sistema. Requisito não funcional: declaração de uma restrição ou comportamento esperado que se aplique a um sistema.
Essa restrição pode se referir às propriedades emergentes do software que está sendo desenvolvido ou ao processo de desenvolvimento. As descrições acima nos permitem marcar o gabarito como correto. Segunda, correto. O estudo de viabilidade é uma ferramenta utilizada para verificar se é viável ou não a construção de determinado produto, no nosso caso, se é viável a construção de um software. Ela é uma etapa inicial da engenharia de requisitos e deve responder ao seguinte: 1. O sistema contribui para os objetivos globais da organização. 2. O sistema pode ser implementado dentro do cronograma e orçamento usando a tecnologia atual. 3. O sistema pode ser integrado com outros sistemas utilizados. Caso uma das respostas acima seja negativa, o projeto é descartado. Terceira, correto. No planejamento de gerenciamento de requisitos existem alguns estágios que devem ser levados em conta e um destes estágios é de políticas de rastreabilidade, a qual define os relacionamentos que devem ser registrados entre cada requisito e entre os requisitos e o projeto, design, do sistema. A política de rastreabilidade também deve definir como esses registros devem ser mantidos. Em conjunto com os outros estágios temos os fundamentos do gerenciamento de requisitos. Quarta, errado. Um requisito de sistema é considerado parte da especificação de requisitos e descreve de forma mais detalhada uma funcionalidade fornecida. Como um bom requisito, ele é mutável e um dos fatores que pode influenciar nisso são mudanças no ambiente organizacional. Portanto, ao contrário do afirmado, os requisitos do sistema são afetados pelos fatores organizacionais. Gabarito. Letra C. Selecom, 2022, Analista de Tecnologia da Informação, IF Rio de Janeiro. O objetivo do processo de engenharia de requisitos é criar e manter um documento de requisitos do sistema, e inclui 4 subprocessos de alto nível. Em um desses, os engenheiros de software trabalham com os clientes e os usuários finais do sistema para aprender sobre o domínio da aplicação, quais serviços o sistema deve fornecer, o desempenho esperado do sistema, além das restrições de hardware. Esse subprocesso é denominado A. Validação de requisitos. B. Especificação de requisitos. C. Homologação de requisitos. D. Elicitação e análise de requisitos. A. Validação de requisitos. Errado. Após levantar os requisitos, veremos na letra D, e após especificar os requisitos, letra B, entra em cena o processo de validação. É nesta etapa que haverá a conferência dos requisitos para saber se é o que o cliente realmente quer. Esta etapa se sobrepõe às duas anteriores, pois busca-se encontrar os problemas. B. Especificação de requisitos. Errado. Após a etapa de licitação de requisitos, que veremos na letra D, entra em ação a especificação de requisitos. Nesta etapa a missão é escrever os requisitos de usuário e de sistema em um documento qual é conhecido como documento de requisitos. Dessa forma, podemos dizer que a especificação de requisitos é a etapa documental dos requisitos. É por meio dele que as partes interessadas irão interpretar os requisitos. Observação: os requisitos de sistema são classificados em funcionais e não funcionais, ao passo que os requisitos de usuário são as descrições destes requisitos. C. Homologação de requisitos. Errado. Homologar os requisitos é garantir que aquilo que foi solicitado pelo cliente, após validado, irá atender ao que foi proposto. Portanto, levantamos, especificamos, validamos, ou seja, verificamos se possui erros, e após homologamos. Agora começam os trabalhos de desenvolvimento. D. Elicitação e análise de requisitos. Correto. Vejamos o que nos Somerville sobre esta etapa da engenharia de requisitos. Os objetivos do processo de elicitação de requisitos são compreender o trabalho que os stakeholders realizam e entender como usariam um novo sistema para apoiar o trabalho deles. Durante a licitação de requisitos, os engenheiros de software trabalham com os stakeholders para saber mais sobre o domínio da aplicação, as atividades envolvidas no trabalho, os serviços e as características do sistema que eles querem, o desempenho desejado para o sistema, as limitações de hardware, etc. Gabarito, letra D.